A paz do Senhor a todos. Nós louvamos a Jesus, glorificamos o seu santo e poderoso nome por essa oportunidade que o Senhor nos permite de estarmos aqui reunidos nessa manhã tão maravilhosa. Que ambiente gostoso, ambiente pacífico. Louvamos muito a Deus por esse momento que Ele nos permite de estarmos aqui com os amados irmãos, com a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia mais uma vez, por favor. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Engrandecer o nome do Senhor Jesus, louvar a Deus pela vida do pastor William, sua família, homem de Deus. Deus abençoe os amigos, né? Pastor Ricardo, sua família, pastor Wilson, sua família, mãe de Laine, sua família, e os demais irmãos. Deus seja louvado pela vida de todos. Nós admiramos muito o trabalho que vocês têm feito aqui junto com os pastores dessa igreja, nessa cidade. Louvamos muito a Deus por todos. Engrandecido continue sendo o nome do Senhor, através de vocês, através dessa casa. Como já disse pelo pastor William, minha esposa não pôde estar, está tendo um trabalho lá na igreja, mas permitindo Deus, já a gente estará aqui novamente, né, cooperando com vocês, não só estando aqui, mas cooperando com todos vocês. Louvado seja a vida do diácono Diego, que nos tem acompanhado, esse menino abençoado, diz ele que é meu filho, né? Louvamos a Deus, um menino abençoadíssimo por Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, a igreja encontrou, diga amém. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Versículo 3. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Como você está? Incline a sua cabeça ou encurve a sua cabeça. Vamos agradecer ao Senhor um instante mais, por favor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos mais uma vez, te agradecemos por esta oportunidade tão magnífica que o Senhor nos permite de estarmos aqui, ó Deus, nesta manhã, aonde já louvamos ao Senhor com canções que tocaram a nossa alma, aonde, ó Deus, já participamos do maior marco que nós possamos participar,
já tocamos no corpo, no sangue do Senhor, já fizemos aqui esse ato, ó Deus, aonde nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos vivos, pela oportunidade de podermos servir ao Senhor e juntos como comunidade adorarmos ao Senhor neste culto maravilhoso. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue estando conosco como tem estado e pedimos-lhe, ó Deus, que o Senhor, mediante a sua palavra, fale conosco, ou melhor, continue revelando a nós a sua verdadeira, perfeita, boa vontade e agradável, ó Senhor, aos nossos corações. Pedimos-lhe, ó Deus, que o Senhor continue, ó Pai, estendendo sobre nós as tuas potentes mãos e que o Senhor retire, ó Deus, dos nossos caminhos todos os empecilhos e tudo aquilo, ó Deus, que tem se levantado com adversidades para nos atrapalhar de servirmos ao Senhor. Mas certamente o Senhor nos abençoará, nos direcionará e nos fortalecerá. Nós te agradecemos por todas as coisas, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor, eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, deste domingo, nesta manhã um pedacinho da palavra do Senhor que Ele tem colocado em meu coração para que nós possamos continuarmos sendo abençoados por Ele, por Deus. O Senhor, Ele é vivo, eficaz em nós, e a sua palavra certamente, ela penetrante em nossos corações, ela certamente faz as obras necessárias para que nós possamos servi-lo, adorá-lo e reverenciá-lo. Nessa manhã, onde nós estamos aqui sentindo a presença de Deus, que coisa maravilhosa esse culto pela manhã, onde os irmãos levantam e a sua primeira parte do dia, né? Já em comunhão com o Senhor, a primeira parte do dia com a família reunida e servindo a Ele. Coisa maravilhosa. O Senhor, Ele trouxe o meu coração, ou relembrou-me, o capítulo 4 de 2º livro dos Reis. Esse texto é um texto riquíssimo em lições espirituais. Esse texto é um texto riquíssimo em condições espirituais para que nós possamos entender talvez algumas coisas que sobrevêm nas nossas vidas e para que nós possamos ter os caminhos corretos e direcionados para a gente superar algumas adversidades e alguns momentos que certamente sobrevêm sobre nós. O apóstolo Paulo, certa feita, escrevendo aos Efésios, ou a sua carta a Éfeso, ele diz que nós deveríamos nos revestir de tudo aquilo que o Senhor poderia nos abençoar. Ele vai trazer algumas lições no capítulo de número 6, e ele vai demonstrar por que nós deveríamos estar preparados para algumas coisas. Ele diria que nós, como seres humanos, passaríamos em algum momento das nossas vidas, cedo ou tarde, por alguns dias chamado como dia mau. Ele trata esse dia como um dia talvez a qual nós não esperávamos, mas que certamente nós passaríamos. Você aqui com algum tempo de experiência de vida, alguns menos, outros mais, você é bem entendedor daquilo que eu estou dizendo aqui nessa manhã. Nós, como servidores ao Senhor, servos e servas de Deus, nós talvez passamos por algumas situações nas nossas vidas e por alguns momentos que nós não esperamos ou nós não esperávamos passar por eles. Certamente isso não deveria ser uma surpresa a todos nós, porque a vida ela é um constante movimento, e nesse movimento, nesse caminhar, algum dia você vai estar melhor, outro dia você vai não estar tão bem, algum dia você vai estar totalmente tranquilo, outro dia talvez você não esteja tão bem, e isso é a vida cotidiana de nós como seres humanos. Isso vai acontecer com todos nós, sendo nós cristãos, sendo nós não cristãos, sendo nós servos de Deus, sendo nós obreiros do Senhor, servos e servas de Cristo.
Todos nós passaremos por algumas situações das nossas vidas inesperadas. A questão não é passar ou enfrentar essas situações. A questão não é entender o que nós vamos passar. A questão não é ficarmos surpresos com as adversidades que se apresentarão a nós. A grande questão é como nós vamos enfrentar essas situações e sair delas. A grande questão é como nós vamos entender a situação em que nós estamos vivendo e, sendo bons entendedores dessa situação, nós sairmos dessa situação vitoriosos da parte de Deus. A primeira grande questão que você precisa focar na sua vida, que nós precisamos entender, é que Deus jamais nos abandonará. A grande questão é que Deus jamais deixará você andar sozinho. A grande questão que nós precisamos entender é que Deus jamais te deixará no meio da caminhada. A grande questão é que talvez nós, como seres humanos, nós não enxergamos Deus em algumas situações. E eu já abro parênteses e digo para você, Deus, ele está com você em todas as situações da sua vida. Deus, ele estará com você em qualquer situação que você venha vivenciar. Só que no olhar humano, talvez a situação não está da forma com que a gente projetou, e a gente exclui Deus dessas situações, talvez, e diz, Deus não está nesse momento na minha vida. É o ponto de visão, é a forma com que eu estou olhando para aquela situação. Eu me recordo de um texto que eu gosto muito dele. A Bíblia diz que Jesus, ele entra dentro de um barco. A Bíblia diz que os discípulos enxergam Jesus entrando dentro desse barco e resolvem o seguir. Interessante é, Jesus está entrando e os discípulos resolvem andar com ele. Quem não queria andar com Jesus? Quem não queria estar com Jesus? Estar com Jesus era sinônimo de boa palavra. Estar com Jesus era sinônimo de curas. Estar com Jesus era sinônimo de vitórias. Estar com Jesus era sinônimo de boas novas. Estar com Jesus era sinônimo de novidade de vida. Mas estar com Jesus também era aprender a lidar com situações difíceis. Talvez era o que mais Jesus queria ensinar aos seus discípulos, aqueles que o seguiam, a enfrentar as adversidades em meio a situações. E a Bíblia diz que os discípulos estão diante desse barco e Jesus inicia a sua navegação. O interessante é, quando Jesus inicia a sua navegação e entra dentro do barco, Jesus estava dizendo, eu estou dando um ponto de partida, mas para todo ponto de partida existe um ponto final. Ou seja, eu estou iniciando uma trajetória e vocês resolveram me seguir. Então vamos caminhar comigo. E no meio dessa caminhada, talvez Jesus ensina para ele muitas coisas, mas em um dado momento da história, a Bíblia vai dizer que as águas começam a se enfurecer, que o mar começa a ficar muito bravio, e a Bíblia diz que as ondas crescem e começam a balançar o barco. E no balanceio do barco, os discípulos começam a se perguntar por que aquilo estava acontecendo, e eles lembram que Jesus estava ali. Mas quando eles vão encontrar com Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele desceu para o fundo do barco, e quando Jesus está ali, ele está descansando. Jesus está dormindo. Os discípulos em primeira mão, quando olham Jesus dormindo, quando olham Jesus no seu momento de descanso, talvez surgem neles um ponto de questionamento. Jesus talvez está nos permitindo passar por adversidades, ele poderia estar aqui em cima conosco, mas ele está dormindo e descansando. Jesus está dormindo, ou Jesus está no seu momento de descanso, não quer dizer que Jesus havia largado o navio à deriva, não quer dizer que Jesus havia abandonado os discípulos no meio da caminhada deles, jamais. A questão é o ponto de visão do momento em que eles estão olhando Jesus. E quando eles estão olhando para Jesus, eles estão se questionando, eles acordam Jesus. Jesus questiona eles e fala, mas por que vocês estão com medo? Mas por que vocês estão temendo? Eu não estou aqui. Por que é que vocês estão com dificuldade? Se vocês começaram comigo ponto de partida, qual motivo eu deixaria vocês perecer no meio da caminhada? Se nós iniciamos uma caminhada juntos, eu vou com vocês até o final. A grande questão é, vocês estarão comigo até o final da caminhada? A grande questão é, vocês estarão confiando em mim até o final da caminhada?
Ou vocês vão confiar em mim, ou vocês vão depositar em mim a confiabilidade apenas no momento em que vocês estiverem navegando tranquilos. Vocês vão depositar em mim a verdadeira confiança e vão me adorar apenas enquanto o mar estiver tranquilo, ou se quando o mar se embravecer, eu vou deixar de existir na vida de vocês. O que Jesus estava dizendo a eles, na verdade, vocês não podem me adorar e me servir e depositar em mim a confiança apenas no momento em que as coisas andarão conforme vocês queiram que elas andem. Em meio às adversidades eu vou estar ali. Você conhece o texto tanto quanto eu. Jesus questiona a fé deles, Jesus questiona a confiabilidade deles, e Jesus estende as mãos de uma forma muito ampla, tranquila e calma, e diz para as águas se acalmarem, para o mar se acalmar. Eles ficam admirados, e aqui é um ponto de questionamento. Eles eram os discípulos de Jesus, e quando Jesus faz o milagre, ele levanta as mãos, ele acalma a tempestade, ele acalma o mar, as águas ficam tranquilas e a navegação volta ao rumo normal. Eles dizem assim: quem é este homem que até o vento e o mar obedecem a ele? Se eles estavam andando com Jesus, eles estão questionando agora: mas quem é esse homem? Talvez nós vimos para os cultos, nós dizemos que andamos com Jesus, nós adoramos a Jesus com o hino do carro, em casa, nós servimos a Ele no trabalho, nós oramos pela manhã, oramos à tarde, oramos à noite, mas nos momentos de adversidade nas nossas vidas, nós deixamos de conhecer o Deus a qual nós dizemos que conhecemos verdadeiramente. Era isso que Jesus estava querendo demonstrar a ele: vocês não me conhecem, vocês não sabem quem eu sou o mestre, eu sou o Senhor, eu sou aquele que é digno de ser adorado e também digno de ser confiado nessa terra. Uma palavra nessa manhã que eu quero deixar de Jesus para a sua vida: não deixe de confiar em Jesus, independentemente daquilo que você está passando. Talvez o seu momento não seja o melhor momento da sua vida, mas Jesus está andando com você nele, não quer dizer que ele te abandonou. Ele está lá, ele só está dizendo assim: eu estou aqui. É você que não está conseguindo perceber que eu estou do seu lado. Talvez a vida não vai estar da forma com que você projetou para o ano, mas Jesus está dizendo: é a forma com que eu me apresento a você, e certamente eu vou colocar as coisas nos trilhos, e as coisas vão voltar a andar da forma que precisam andar para a sua vida. Quando nós, como cristãos e servos de Deus, entendermos isso na sua vida, nós teremos uma vida cristã sem questionamentos. Quando nós entendermos que isso deve ser princípio ativo em nós, nós vamos servir a um Deus aonde nós deixamos de ser questionadores da sua vontade e adoradores do Senhor. Nós nos tornamos um período onde nós questionamos mais do que servimos, nós questionamos mais do que adoramos e exaltamos o nome do Senhor. E que ponto eu estou na minha vida? Eu estou num ponto em que eu questiono os desígnios e a vontade de Deus, ou eu as aceito e adoro a Ele na beleza da tua santidade? Em que ponto espiritual eu estou vivendo no momento em que eu questiono tudo aquilo que Deus tem permitido na minha vida, ou eu tenho tentado entender e servir a Ele na beleza da sua santidade? Esse texto, ele é extraordinário, ele é espetacular. A Bíblia diz que uma mulher, ela perde o seu esposo, e quando ela perde o seu esposo, ela está desesperada, porque a cultura da época permite com que, se ela tem filhos homens e o esposo deixou dívidas, eles podem pegar os filhos, levar para trabalhar, para pagar a dívida. E essa mulher agora está totalmente desesperada, porque a questão não é a morte do esposo, a questão não é a morte dele, a questão é a situação em que ele deixa a mulher. A situação é com que a família, a grande questão é a situação em que a família foi deixada. E ela não esperava por isso. Quem espera aqui a morte de alguém? Quem espera aqui que hoje está tudo bem e amanhã as coisas não estão mais bem como estava no dia de ontem? A gente sempre espera algo melhor, mas o dia de amanhã ele é pertencente a Deus. E a Bíblia diz que quando ela percebe a situação em que ela se encontra, quem sabe ela começa a fazer uma retrospectiva da vida dela. E o interessante aqui é a retrospectiva que me parece que ela faz. Quem sabe ela reúne os filhos
E elas começam a relembrar a história deles. E a história deles era: meu marido, o seu pai, ele servia a Deus. Ele era servo de Deus. A nossa casa temia ao Senhor. E eles, quem sabe, agora começam a lembrar os feitos, começam a lembrar as obras. E quem sabe agora eles estão jubilando e se alegrando por declararem que aquele que falecera era servo de Deus. E agora existe um grande legado deixado a eles. Independentemente da situação em que nós nos encontramos, nós continuaremos servindo ao Senhor. Prova disso era que ela vai lembrar como ele servia ao Senhor, e ela vai lembrar de um homem por nome de Eliseu. Eliseu era profeta, Eliseu era servo de Deus. E ela vai relembrar e vai dizer aos filhos: vamos procurar Eliseu, porque o meu marido servia a Deus e andava com ele, servia ao Senhor juntamente com ele. A Bíblia diz que ela encontra Eliseu e diz: Eliseu, meu marido, teu servo, servia ao Senhor. E agora ela vai, quem sabe, narrar a história toda para ele. E quando ela narra a história para ele, ele talvez se encontra num beco sem saída, mas não, ele também era servo de Deus. E quem sabe ele vai olhar dentro dos olhos dela e vai dizer: fica tranquila, porque Deus não é Deus apenas de momento, Deus é um Deus de constância. Deus esteve com seu marido, Deus está com você, Deus estará com vocês, independentemente da situação em que vocês estão passando, e certamente Ele vos livrará de todas as dificuldades. Ele libera uma pergunta para ela, e olha que complexo isso. Uma pessoa que perdeu o esposo falecera, está endividada, uma pessoa que agora está vivendo uma situação a qual ela não esperava, uma pessoa que está vivendo uma situação onde talvez os credores podem levar a última coisa que restava na família dela. Ela olha, está recebendo uma pergunta do profeta: o que é que você tem em casa? Ela poderia dizer: eu tenho apenas os meus 2 filhos que estão aqui, e eles podem estar sendo levados para trabalhar, e eu ficarei só como viúva, eu ficarei só como uma mulher totalmente órfã nesse momento, e nessa forma eu não vou conseguir viver. Mas ela olha para dentro de si. Quando ela olha para dentro de si, ela descobre que dentro da sua casa ainda existe um pouquinho de azeite dentro de uma botija. A primeira lição que eu tenho aqui com esse texto nessa manhã, e eu quero compartilhar com você: qual foi o último dia que você olhou para trás e você viu Jesus te abandonar no meio do caminho? Qual foi o último dia que você fez uma retrospectiva da sua vida, seja alegre, seja feliz, seja de choro, seja no tempo determinado, seja no propósito para aquele momento que Jesus te abandonou? A primeira coisa que ela percebe é que Jesus nunca havia abandonado a sua família. Quando ela percebe que Jesus nunca havia abandonado a sua família, vem a segunda lição. Ela encontra dentro de si uma esperança em meio a uma situação totalmente contrária. Ela diz: meu Senhor Eliseu, eu posso não ter nada, mas eu ainda tenho um pouquinho de esperança. Eu tenho um pouquinho de azeite em uma botija, e talvez isso seja o combustível para o início de uma nova história, uma nova trajetória na minha vida. Meu irmão, minha irmã, nesta manhã, talvez Deus nos trouxe aqui juntos para adorarmos, para reverenciarmos, para glorificarmos ao Senhor, mas para Ele está dizendo para alguém aqui dentro dessa igreja: talvez você está olhando para trás e você está vivendo um momento agora difícil, e você não está encontrando no seu momento uma solução. Jesus nessa manhã, Ele diz para você particularmente: eu estou olhando para você sim, e se você procurar um pouquinho mais, abrir o seu coração, você vai me encontrar aí dentro de você. E quando você me encontrar aí dentro de você, certamente você vai encontrar um novo ponto de partida para uma nova história, para um novo momento, para um novo recomeço de você.
você com a minha presença. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesta manhã, desde os primeiros louvores cantados pelo Ministério de Louvor dessa igreja. E talvez o Espírito do Senhor, ele se faz presente aqui. Talvez não, ele se faz presente, ele é real. E ele está dizendo para alguém aqui que está sentado adorando a ele: hoje é um dia de um novo ponto de partida de Jesus na sua vida espiritual. Hoje é um dia de um novo ponto de partida para seu casamento. Hoje é um dia de um novo ponto de partida para o seu relacionamento com Deus. E assim diz o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó: nesse novo ponto de partida, coisas novas vão acontecer, coisas inesperadas vão acontecer, mas o Senhor vai estar lá, mesmo que você talvez não está conseguindo enxergá-lo. Ele vai se levantar da polpa do navio, da onde você não espera, lá do fundo da botija, e vai dizer: eu levanto as minhas mãos e digo: eu vou andar com você independentemente daquilo que você vai passar. Eu vou andar com sua família, eu vou andar no seu relacionamento, eu vou andar na sua comunhão. Eu não vou te abandonar, eu vou estar junto com você. Existem alguns mistérios aqui interessantes. Eliseu toma aquilo que ela tinha, aquilo que restou. Eliseu, quando olha para ele, fala assim: você vai sair para os vizinhos, você vai bater na porta de cada um e vai pedir para ele vasilhas vazias. Algumas características são importantes, não poucas, pede muitas. Isso aqui é extraordinário. Essa mulher, ela sai nos vizinhos, ela vai batendo e vai dizendo: me presta uma vasilha vazia. Se possível, muitas, não poucas. Para que você entenda, ela dizia assim: ó, eu não tenho nada, eu estou te pedindo nada, vasilha vazia. Mas algo move aqui dentro de mim, que essas vasilhas vazias vai se transformar em muitas coisas novas para nós. O que te motiva, o que te movimenta a estar servindo a Jesus? Foi dito isso aqui. O que te movimenta a servir a Ele é aquilo que você tem adquirido, é aquilo que Ele é e representa para você. Essa mulher dizia isso: o que me motiva a bater na porta da sua casa aqui não é o que eu tenho, porque agora, se você olhar para mim, eu não tenho nada, mas o que me motiva a estar aqui te pedindo isso é o Deus a qual eu sirvo, que o meu marido servia, que o profeta me anuncia, aquilo que a minha casa serve, é o que me motiva a estar aqui, porque eu sei que o resultado será maior do que o momento que eu estou vivendo. Porque eu sei que o resultado será muito maior do que o momento em que você está passando. A questão não é a situação em que você vive atualmente, é o resultado que ela vai ocasionar na sua vida. A questão não é o mar se levantar. A questão não é você olhar para dentro da casa e ver uma família, talvez uma família prestes à destruição, mas o que movimenta é o Deus que se levantou ali e disse assim: eu sou o Senhor dessa casa, e o que vale é o resultado que eu vou causar na sua vida. E o que vale é o resultado que eu vou ocasionar em você. Eu libero uma palavra profética de Deus para a sua vida. Não vivencie apenas pelo momento, seja constante. O Deus de ontem é o Deus de amanhã, é o Deus de hoje. Ele é alfa, ômega. Ele não termina no meio. Ele é princípio, Ele começou, ele vai terminar. Só está em construção, mas a fase de acabamento está chegando. E na fase de acabamento ele vai dizer para você: vai ficar linda a obra que eu estou fazendo na sua vida. Vai ficar maravilhosa a obra que eu estou fazendo em você. Talvez nós estamos em constante construção. E às vezes precisa quebrar uma parede. O pastor William conversava comigo ali atrás da obra que ele realizou aqui. E é assim ou não é? E a construção de uma obra, ela tem imprevistos no meio do caminho. Você faz um planejamento, o planejamento no meio ele muda um pouquinho. Você faz um plano de gastos, você tem que fazer uma contenção de gastos no meio, porque e aí ele aumentou, você precisa mexer aqui, você precisa remodelar.
E Deus em nós, Ele é assim. Talvez Ele precisa remodelar um pouquinho no meio da obra, porque às vezes nós mudamos aqui, mudou ali, mas a questão é, Ele está construindo, Ele está moldando, e a fase de acabamento está chegando. Aguarde que a obra vai ser finalizada em você. Era isso que ela está dizendo. Eu posso estar em construção, eu posso ter tido um imprevisto muito grande no meio da minha caminhada, mas o que vai valer é o resultado de Deus na minha vida. E assim ela vai, ela volta para dentro de casa, espera o profeta estar aguardando. Ele vai dizer assim: agora você vai fazer o seguinte: pega você, teus filhos, abre a porta do teu quarto, entra para dentro dele. E quando você entrar para dentro dele, fecha ela, passa para dentro todos, pega um pouquinho de azeite e começa a deitar sobre as vasilhas vazias. Terceiro grande ensinamento que eu encontro aqui: Deus, Ele sempre vai exigir de você particularidades, intimidade, para que Ele construa e ande com você nos momentos de adversidades que você esteja passando. E não é errado. Nós temos bons líderes que nós contamos para eles. Isso é certo. Nós temos amigos. Mas a pessoa mais íntima de você deve ser Jesus. A pessoa mais íntima na sua vida deve ser Cristo. Ele deve ter liberdade de ter um lugar dentro do teu coração, que Ele pouse todas as manhãs e diga: eu estou renovando em você a minha fortaleza todas as manhãs. Extraordinário o texto. Você imagina um milagre acontecendo dentro da particularidade daquela mulher. Quem sabe agora, eu não sei, talvez o que os vizinhos falavam, mas talvez alguém dizia: ela veio aqui, pediu vasilhas vazias, foi para a casa dela, vamos ver se vai devolver. Vamos ver se vai trazer de volta. Vamos ver se vai devolver pelo menos a vasilha. Pelo menos o vaso vai ser devolvido de volta. E ali está acontecendo uma coisa extraordinária. Ela começa a deitar um pouquinho de azeite, o azeite começa a transformar, enche o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, não sei quantos vasos são. A Bíblia diz que em dado momento da história, ela percebe que existem vários vasos cheios, ela chama um dos filhos e fala: traz mais um. Ele fala: os vasos acabaram. A Bíblia diz que o azeite parou. Quarta lição: Deus, Ele vai fazer na sua vida até onde você necessita que Ele faça. Deus vai fazer para você até onde Ele necessita que faça. Então entenda uma coisa: Deus não vai encher o primeiro vaso e deixar o último vazio. Deus não vai abrir a porta da construção, fazer a metade dela ficar sem terminar. Deus, Ele vai abrir a porta de entrada e vai fazer até a porta de saída na sua vida. Só parou porque todos que estavam ali já estavam cheios. E o parar aqui não quer dizer que Deus não deu continuidade à obra. O texto vai continuar. A Bíblia diz que o profeta vem, olha para dentro dele e fala: está vendo aí? Você vai devolver as vasilhas. Detalhe: elas retornam cheias. E todos aqui precisam de azeite para cura, para alimento. E quando você devolver a vasilha, você fala assim: ó, eu estou devolvendo a vasilha, mas ela não volta vazia, ela tem azeite aqui dentro. Você quer comprar? Vende todo azeite. Pega tudo. Paga todas as dívidas. Detalhe: o resto que sobrar você vai viver até o último dia da sua vida. Eu imagino a cena, ela retornando para a casa dos vizinhos, e quando ela bate na porta, o vizinho assusta: mas eu achei que você não ia devolver nem a vasilha. Você devolve a vasilha, ainda está cheia. Eu preciso de azeite, o azeite havia acabado, deixa eu comprar o azeite de você. Não me diga: eu havia acabado de falar com a minha família que a gente precisava de azeite, e você chegou na hora certa. É um momento único e oportuno, nós precisamos dele.
Isabela volta para casa agora jubilando junto com os filhos e fala: agora vocês não precisam mais trabalhar para pagar a dívida, porque o nosso Senhor se levantou, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e Ele deu vida para nós, Ele deu sustento para nós, Ele deu alegria para nós, Ele trouxe de volta aquilo que nos faltava, e além de nós abençoarmos os nossos vizinhos, nós somos abençoados, e vamos viver até o dia que Jesus quiser que vivamos, e viveremos abençoados da parte dEle no momento. Quero encerrar aqui. Sabe qual é o nosso maior problema, pastor Wilson? Nós somos pessoas inconstantes. Somos ou não somos? A gente dorme muito bem, mas a gente acorda muito mal. É ou não é? Aí a gente se olha no espelho e fala: nem eu estou me reconhecendo hoje. Só Deus mesmo para nos entender. Sabe qual é a vantagem disso? Deus, ele entra na situação e diz assim: você não está se entendendo mais, é só você me encontrar dentro de você que você entende todas as situações, e você vai continuar caminhando e me servindo e me adorando. Talvez Deus, ele vai permitir algumas situações nas nossas vidas. Talvez o Senhor, ele vai permitir algumas situações nas nossas histórias. Mas o Senhor está dizendo aqui nessa manhã para todos nós: Ele será contigo em todas elas, a todas as manhãs, na sua vida e na sua história. Com permissão do pastor da igreja, queria pedir você para se colocar de pé comigo, por favor. Parece que vocês vão louvar o Senhor, e eu quero pedir a você nesse momento, para que você se apresente ao Senhor nessa manhã. Como você já tem se apresentado, para que você se apresente a Ele nessa manhã, a sua família, a sua casa, os teus negócios. Talvez você conversou com alguém essa semana, e nessa semana você narrou um pouquinho da trajetória, e nesta narração da sua trajetória você disse: tem vários percalços aqui. O Senhor disse essa manhã que aquilo que parecia ser a tua derrota, a tua destruição, será o início de um novo ponto de partida para a sua vida. Que aquilo que parecia ser um ponto final é apenas um novo ponto de recomeço na sua história. E assim Deus diz para nós nessa manhã abençoada, a qual nós nos reunimos aqui: grande serão os feitos do Senhor na sua vida. É apenas uma reconstrução para você. E talvez nessa manhã o Senhor nos trouxe aqui para nós abrirmos o nosso coração e apenas dizer para Ele: reconstrua mesmo, Senhor. Faz a sua obra mesmo, Jesus. Jesus está dizendo para nós essa manhã: eu estou aí. É você que não está percebendo, você que não está me vendo, mas eu estou aí. Lá na polpa, eu estou lá. E quando eu me levantar, eu vou apenas estender as mãos e dizer que a obra será realizada. Ou talvez você não encontrou nada, mas aquele pouquinho de fé, aquele pouquinho de esperança vai se transformar. E digo mais: você não vai voltar a ser como era, você vai ser muito melhor. Uma constante transformação na sua vida. Oh glória! Coisas novas virão para a sua vida, coisas novas virão para a liderança dessa igreja, coisas novas virão para vocês. Oh aleluia! Adore a Ele essa manhã, porque o Espírito de Deus, Ele está sobrevoando-nos aqui nessa manhã, e Ele pode estar entrando naquilo que você mais necessita, Ele pode estar entrando naquilo que você mais precisa, em nome de Jesus, no teu trabalho, na tua escola, em nome de Jesus, no teu relacionamento, na tua comunhão com o Espírito Santo. Ele entra esta manhã, e Ele está fazendo uma constante noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar traz a dona pra respirar.
o sol se pôr e a noite chegar, tu és me guia. se a tempestade Me alcançar. tu és. Tu és meu abrigo. Se o mar Me submergir a tua mão. me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor, tu és O Deus da minha salvação. és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Todos. Aleluia. Deus abençoe todos vocês, sua vida, sua casa, sua família, esta igreja. Não seja circunstancial, seja constante. E certamente você terá a bênção de Deus. Pastor William, Deus abençoe.